sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Vamos para os nossos destaques da semana. Prefeitura arrecadou mais de 700 milhões de reais até agora. Você vai ver curiosidades onde o seu dinheiro está sendo gasto. Moradora vítima de assaltos confirma que o Clementino virou um inferno. Secretária se queixa de críticas. Negociação de Aprígio com o shopping dá adeus à alça de acesso. Aprígio pôs secretário jurídico para assinar ação contra Fernando Fernandes, mas Justiça barra ato ilegal. Reunião entre vereador, secretário e prefeito pode selar a paz ou aprofundar a crise no governo. Mãe e professor reclamam de desorganização e descaso do governo Aprígio. Só crianças e educadores salvam o 7 de setembro. O Roda de Fogo está no ar. Estamos de volta. Vamos iniciar nosso programa de hoje com os nossos destaques, começando comigo mesmo. A Prefeitura arrecadou mais de 700 milhões de reais até o mês de agosto. Nós vamos levar para você algumas curiosidades, Adilson Oliveira e você que nos acompanha, para que você saiba aonde esse dinheiro está indo. Nós vamos começar então com a curiosidade número 1. Voltando então que as despesas neste período está em 632 milhões e 900, e arrecadou mais de 717 milhões de reais. Então nós vamos levar para você algumas curiosidades. Eu quero lembrar você que entre obras paradas, Adilson Oliveira, nós já estamos acumulando um valor de 10.653,02 Você está vendo aí, obras paradas são um dinheiro que foi no lixo. E agora você vai ver algumas curiosidades desses 700 milhões, Adilson Oliveira. Aluguel de veículos. 91 milhões e 28.934 reais. São apenas alguns. A Prefeitura contratou uma empresa sobre consultoria técnica. O valor, R$1.941.000 reais. Você sabia que a Prefeitura aluga motoboy, Adilson Oliveira? Sim. Ela gastou com o motoboy R$650.000 reais. E também, mais uma curiosidade para você, não se assuste com o valor não, Adilson. Ela contratou uma empresa de fornecimento e implantação de solução integrada. Vou repetir. Contrato de empresa com fornecimento de implantação de solução integrada. Valor R$84.800.000 reais. Você sabia que, lógico, evidentemente, a Prefeitura usa o correio? Tá certo? Mas olha o valor que a Prefeitura gastou com o correio. R$1.816.000 reais. Bom, tem mais. Publicação de atos oficiais. Do IMESP, da Secretaria de Administração, 10 milhões de reais. Adilson Oliveira, esses dados constam no portal da transparência, quem quiser conferir, é ts.sp.gov.br. E olha só, Adilson Oliveira, esses valores é para você, nosso telespectador, fazer uma comparação dos valores arrecadados e o que tem na cidade acontecendo em Taboão da Serra. Adilson Oliveira, faço essa pergunta para você e para os nossos telespectadores. É bom dizer que esses números se referem
apenas a 2023. 2023, Não é? Exatamente. Agora, tem realmente gastos fora da curva, não é? Para dizer o mínimo. Chama atenção, de fato, esse valor altíssimo de 84 milhões de reais para a contratação de um serviço que preste uma solução integrada, né? Os nomes, né, no governo Aprígio, os nomes são os mais estapafúrdios possíveis, né? Basta a gente lembrar dos nomes que foram dados para a criação de cargos de livre nomeação que foram julgados ilegais. Então, realmente, essa pergunta de onde está o dinheiro, porque a arrecadação é alta, 717 milhões de reais. Até aqui, nós estamos no mês de setembro. Mas é até agosto. Não é? Até agosto, pois bem. Mas, mesmo assim, é uma arrecadação satisfatória. Agora, onde está o resultado desse dinheiro? Não é? Porque são poucos serviços na cidade. Né? A gente até conversava com um vereador da situação, né, porque são todos governistas, ele falava que o governo só está apostando em recapeamento de algumas ruas e na restauração, na reforma e ampliação do pronto-socorro Antena. Não é? Então, são poucas obras. Não é? Então, muito dinheiro, poucas obras, aí você vai ver. Estão sendo gastos nesses contratos nebulosos, suspeitos. Sem contar com a Star Nutri, que estão gastando mais de 30 milhões, sem contar com outros gastos. Esse que eu disse para você, Adilson Oliveira, é apenas curiosidades. Tá? São apenas curiosidades. Agora, o nosso telespectador deve estar... O que é solução, emprego e fornecimento? Nós perguntamos para a Prefeitura, Adilson Oliveira, enviamos para que a Prefeitura explicasse sobre esse contrato. Para variar, não obtivemos resposta para falar para o nosso telespectador o que é essa contratação de implantação de solução integrada. Agora, se a Prefeitura, alguém quiser nos informar, né, olha, isso, aquilo, a gente para explicar melhor para o nosso telespectador e por que esse gasto de 84 milhões e 800 mil. Se nós tivermos essa resposta, nós informaremos ao nosso telespectador Adilson Oliveira. Fora o gasto também alto com publicações em veículos, em jornais. Né? É publicação de aviso de licitação, tomada de preço, também valores altíssimos. Né? Agora, eu vou contribuir com você, Márcio, em relação às curiosidades sobre esse gasto de 91 milhões de reais em aluguel de veículos. Por exemplo, no dia 28 de julho, eu até anotei aqui, estava um veículo da Prefeitura, alugado pela Prefeitura, pelo governo Aprígio, em frente a uma padaria ali no centro de Taboão da Serra? Não, em Embu das Artes. Eu até anotei aqui o horário, era por volta de 14h30. Você está vendo a imagem aí do carro estacionado, tem até o senhor ali, próximo ao volante. Eu creio que o motorista estava ali só, né, desempenhando a função dele. Ele estava levando alguém, creio eu, para fazer um passeio em Embu das Artes. Fica aí então para o secretário Júnior Exten dar uma posição sobre o que fazia este veículo alugado pelo governo Aprígio em outra cidade e não prestando serviço aos moradores de Taboão da Serra. Eu só vou repetir mais uma aqui, que eu estou achando consultoria técnica. Tá? O governo Aprígio faz tanta atrapalhada que nós apresentamos na semana passada que ele gasta quase 2 milhões de reais em consultoria técnica. É outro dado curioso. Dado curioso, e a gente não sabe onde esse suposto serviço está sendo desenvolvido, porque resultado, na prática, na ponta, em benefício da população, a gente não está vendo. Cadê o dinheiro, senhor Wagner Stein Júnior, que estava aqui? Nós estamos esperando aí que o senhor responda
o que é fornecimento e implantação de solução integrada, também esperando a resposta da consultoria técnica. E a população está esperando a vinda do GAECO. E aí talvez a prefeitura, né, se disponha, o governador se disponha a mostrar, né, com que está sendo gasto o nosso dinheiro. Aproveitando a Adilson Oliveira, em falar em Wagner Ixten Júnior, o Ministério Público já enviou uma cartilha para que ele preenchesse para o Ministério, fornecesse dados para o Ministério Público dos gastos da Marcha para Jesus. Ele recebeu na semana passada um ofício do Ministério Público dizendo o seguinte: quero aqui uma cartilha de todas as despesas realizadas na Marcha para Jesus, sendo que oficialmente eles só divulgaram 110 mil, mas houve uma denúncia, tá certo? Houve uma denúncia no Ministério Público e o secretário Wagner Ixten Júnior já recebeu do Ministério Público um ofício para ele dizer quais foram os gastos totais da Marcha para Jesus. Só para resumir, nós já havíamos dito aqui que é um gasto ilegal. Supostamente, né? Estão dizendo em torno de 500 mil reais e ele só declarou 110 mil. É o que o Ministério Público está perguntando. Vamos para o nosso próximo destaque com a Adilson Oliveira. Mãe e professor reclamam de desorganização e descaso do governo Aprígio. Só crianças e educadores salvam o desfile de 7 de setembro. O desfile de 7 de setembro voltou a ser realizado neste ano pela Prefeitura de Taboão da Serra, após ficar 3 anos sem acontecer por causa da pandemia da Covid-19 em 2020 e 2021 e devido à chuva em 2022. O governo Aprígio realizou o evento no Pirajussara, na Avenida Fernando Fernandes. Em discurso, porém, Aprígio usou o ato cívico para atacar o ex-prefeito Fernando Fernandes com ofensas e transformou o evento, que deveria ser uma festa cívica e familiar com famílias, em guerra política. Fora esse episódio lamentável, o desfile cívico foi um sucesso. Os alunos e educadores deram um show, desfilaram com beleza e entusiasmo, apesar da desorganização da Secretaria de Educação, a SEDUC. Veja por quê. Um professor da prefeitura procurou roda de fogo para relatar que o planejamento para o 7 de setembro foi feito de qualquer jeito e de última hora. Você pode ver o que disse o educador. Ele acrescenta: a organização da SEDUC foi feita em cima da hora. O tema, no caso, os ODEs, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não estava previsto até esses dias. O motorista que conduziu parte dos alunos foi chamado na véspera, às 17 horas. Uma mãe fez reclamações que acabaram repercutindo negativamente na SEDUC sobre a organização da escola Anísio Dias, no Jardim São Moritz. A reclamação está no link daquele discurso do Aprígio, que também acabou pegando muito mal. Um dia que era para ser de comemoração, acabou virando mais um dia de briguinha política e acusações. Fecha aspas. Vamos ao relato da mãe. A moradora Paloma Moreira escreveu. Acompanhe também o relato. Obrigada aos responsáveis da escola MF Anísio Dias dos Reis por tornar o dia mais importante da vida da minha filha o dia mais frustrante. Obviamente, ela ironizando sobre o que aconteceu. Ela cita o nome da criança, mas nós não vamos divulgar. Ela, a filha, se dedicou por semanas para tocar na fanfarra da escola no desfile. Por semanas, ela ficou na escola das 12 até as 19 horas para poder ensaiar. Chegava em casa sempre contando algo novo
e mostrando como iria tocar. Fomos de casa direto para o local de concentração. Chegamos às 7h50 da manhã e logo falamos que ia tocar e desde então começou o descaso. Não tinha instrumento dela, corri atrás e nada. Uma única professora foi atrás para tentar ajudar e não conseguiu. O vídeo, transmitido pelas redes sociais da prefeitura, por si só mostra a tranquilidade no rosto de todos, menos no da minha filha. Após muita conversa, disseram a ela que iam revezar um instrumento com outra escola e ela iria tocar. Se animou e eu também. Por fim, foi chegando o final do desfile e ela percebeu que não ia conseguir tocar. Em todos os metros andados, ela está de cabeça baixa, por não poder fazer o que tanto se dedicou. Ela não quis mais continuar desfilando. Algumas pessoas vieram conversar com ela e prometeram novamente que o instrumento ia chegar. Ela decidiu voltar, mas logo quis sair porque viu que a promessa de que um instrumento ia chegar não aconteceria. O desfile começou às 9h30 da manhã e tiveram 1h30 para achar um instrumento para ela e ninguém foi atrás. O próprio professor que ensaiou as crianças, enfatizo as aspas, cagou, ou seja, não se importou quando ela foi falar com ele. O respeito não parou por aí, aponta a mãe. Ela acrescenta, não tinha uma água para as crianças que estavam lá desde as 7h30. Deixo aqui a minha indignação a todos os organizadores que não tiveram um pingo de empatia com uma criança de 9 anos. Esse é o relato da mãe. Márcio Cancian, parece que nem com as crianças, frustrando o sonho desta pequena de 9 anos que ensaiou, nem com uma criança, o governo Aprígio, a Secretaria de Educação, tem um pouco de cuidado. Na verdade, um relato de uma mãe, a gente tem que até que, né... Dá o destaque devido. Não tem como, né? Realmente nós recebemos muitas reclamações de professores, de alunos. Na verdade, eu estava lá, eu acompanhei. Se estava organizado? Não estava organizado. Né? O prefeito Aprígio gastou, no mínimo, 20 mil reais em aluguel de telão. Aqueles telão de LED. Se eu fosse o senhor Aprígio, vou dar um conselho. Pegava esses 20 mil reais de telão de LED com propaganda do governo, só com propagandinha ali do governo. Pegava esse telão, esse gasto e gastava com alegorias, vamos dizer assim, né? Com alegorias, dava para os diretores das escolas, porque, infelizmente, Adilson, não é uma crítica, é uma observação, mas por culpa da Secretaria de Educação, porque ela dá um dinheiro um pouquinho mais para as escolas, para elas se, não só na organização, fazer alguns quadros, faixas, eu já vi muitas, enfeites, enfim, todas as alegorias que diz respeito ao 7 de setembro, e foi muito pobre nesse sentido. Por quê? Porque a escola não tem verba. Então, se deixasse de gastar 20 mil reais em aluguel daquele LED grande lá, um tamanho monstro, não sei para quê, podia dar para eles, para as escolas, melhorar um pouquinho os seus instrumentos, melhoraria um pouquinho e fora o discurso lamentável, desastroso, infeliz do prefeito Aprígio. E só para complementar, Márcio Cancian, você que nos acompanha, em relação a esse relato da mãe, na publicação, lá na postagem da rede social, que foi na postagem da prefeitura, a prefeitura diz que é para a mãe ligar na Secretaria de Educação para relatar o ocorrido. Ou seja, quem deve escrever isso é o secretário de Comunicação, Arnoldo Landiva. Então ele não entende nada de gestão pública. Ele é a rede social da prefeitura, ele é a prefeitura, falando em nome do governo municipal, pede para a mãe entrar em contato com a Secretaria de Educação, como se ele não fosse a prefeitura. Ou seja, o que o governo deveria fazer? Eu não quero dar lição nenhuma de gestão pública,
Mas se eu fosse cuidando da rede social, eu anotava a reclamação da mãe e ia cobrar da Secretaria de Educação para dar uma satisfação para essa mãe. E não falar para a mãe ir lá reclamar na escola. Então, só me permite eu voltar, não estou, olha, pode ser mal interpretado, mas o desfile foi bacana, as crianças fizeram o máximo, se dedicaram, os professores se dedicaram. O que eu quero dizer é que a prefeitura poderia incrementar com esse valor jogado fora, 20 mil reais, naquele telão imprestável, que ninguém viu, em verba para as escolas darem mais um glamour. É isso que eu quero dizer, que eu não quero ser mal interpretado disso, Oliveira. Agora, Márcio, você falou sobre o discurso do Aprígio. A oposição é que provocou o Aprígio? Olha, ou foi o Aprígio que tomou a iniciativa de se voltar contra apoiadores de outros candidatos? Eu vou dizer, o que magoou o mandatário foi uma bandeirinha que estava escrito, uma bandeirinha de 7 de setembro com a imagem do ex-prefeito Fernando Fernandes, dizendo, não foge à luta, uma mensagem relacionada ao 7 de setembro. Que não foge à luta, uma coisa assim, alusiva ao 7 de setembro. 7 de setembro, com uma mensagem, não foge à luta, alguma coisa assim, e a imagem do ex-prefeito Fernando Fernandes, distribuindo ali para todo mundo sem alarde nenhum. Então, vereador Marcos Paulo, o senhor subiu à tribuna e disse que o ponto negativo do desfile foi a oposição que não respeita o 7 de setembro. Não. E que essa oposição ficou querendo fazer política em momento errado. Vereador, eu não sei se o senhor está querendo fazer média, vereador Marcos Paulo, não sei se o senhor está querendo fazer média com o Aprígio. Mas o que o senhor falou em tribuna não corresponde à verdade. Quem começou a confusão com um discurso desastroso foi o prefeito Aprígio. A oposição estava lá se manifestando pacificamente, sem se voltar ao prefeito. Falando isso, distribuindo um jornal político. Isso ninguém falou? Eu vou falar. Um jornal escrito página 8, que só tem 4 páginas, de Itapecerica da Serra, e proferindo coisas assim contra o ex-prefeito Fernando Fernandes, distribuindo lá para todo mundo. Olha, quem que pagou esse jornal? Quem é que pagou esse jornal? Adilson Oliveira. E eu sou testemunha. Os funcionários, né, que ele fala lá os assessores do ex-prefeito Fernando Fernandes estavam lá, apenas estão somente. Se isso é legal, se não vocês vão dizer aí, mas eles estavam lá distribuindo umas bandeirinhas com a imagem do 7 de setembro com o ex-prefeito Fernando Fernandes. Não estava protestando? Não estava protestando. Não estava vaiando o prefeito? Não. Aí, infelizmente, né, para estragar estragar de vez o início do desfile, o prefeito, o mandatário pegou o microfone do seu discurso inicial e até ele deveria ouvir o conselho do doutor Evilásio Farias, que disse o seguinte: prefeito é para pegar microfone, dizer o seguinte: está aberto o desfile de 7 de setembro, boa sorte a todos, bom dia e nada mais. Só que o Aprígio acusou, e fez aquele discurso lamentável. Então, vamos para o próximo destaque. Temos que ir para o próximo destaque, não tem problema não, é comigo mesmo. A negociação de Aprígio com o shopping vai dar adeus à alça de acesso a Embu das Artes, Adilson Oliveira. Desde janeiro, nós estamos esperando a tal sonhada pelo Aprígio municipalização da BR, né? Ela está para ser aprovada e o Aprígio tem uma negociação com o Shopping Taboão em não fazer a alça, o shopping não faria a alça e custearia 6 cruzamentos na BR-116
que a gente já vem dizendo aqui há muito tempo. Então, graças ao senhor Aprígio, que até agora municipalização nada, e o Shopping Taboão também nada, a alça de acesso virou fumaça, né? Virou fumaça. Segundo alguns dias nós já adiantamos aqui, os prefeitos da região sudoeste da Grande São Paulo foram contra esses cruzamentos. A municipalização da BR está parada, porque segundo o Aprígio, em janeiro estava faltando 5%, né? Ela está parada até hoje, né? Até hoje não tem nenhuma, não avançou. A alça também, que já está autorizada pelo shopping, não avançou. Tudo parado. Quem está perdendo, mais uma vez, Adilson Oliveira, é quem tem que dar a volta ali para o Parque Pinheiros, ali à tarde, aquele trânsito danado. Enquanto isso, quem perde é a população, Adilson Oliveira. O prefeito Aprígio, em matéria de mobilidade urbana, só causa prejuízo à população, a Taboão da Serra. Construiu os empreendimentos sem dar nenhuma contrapartida, nem na área de mobilidade urbana. É aquele trânsito infernal, né, principalmente de manhã, naquele trecho próximo ao centro de Taboão da Serra. E agora vem com essa barganha, esse acordo feito, né, a portas fechadas com o shopping, para trocar a alça de acesso por 6 ou 7 faróis. Segundo a gente, vamos corrigir esse número. São 6, né? Ditos pelo Aprígio, 6 cruzamentos. Tem gente falando 7, são 6. 6 cruzamentos, sim. Então, portanto, são 6 cruzamentos ao longo do trecho de Taboão da Serra. Ou seja, e que ainda não saiu, né? Tudo que o prefeito Aprígio fala, você tem que escrever várias vezes para ver se cumpre, né? Porque ele gosta de falar palavras ao vento, né? Eu acho que ele costuma anotar o que ele fala em papel de pão, né? Que depois, logo vai para a lata do lixo. Então, mas essa iniciativa não está prosperando quando o prefeito poderia fazer uma gestão para que o shopping construísse, aí sim, a alça de acesso. Porque aí ia desafogar o retorno do Parque Pinheiros. Exatamente. Outro ponto saturado de estrangulamento da mobilidade urbana, do trânsito em Taboão da Serra. Principalmente de manhã e no final da tarde. Aquele trânsito horrível que você não consegue ir para Embu das Artes, por exemplo. Em vez de ficar fazendo acordo para substituir uma obra estimada em cerca de 20 milhões de reais por 6 cruzamentos que, ao que tudo indica, não chegariam a 10 milhões de reais. Imagina, nem sei. Então, tá aí mais uma ação do prefeito Aprígio totalmente sem planejamento. Nenhum. E tem mais curiosidade sobre o shopping? Você que costuma frequentá-lo, ali, Adilson Oliveira, você vê o estacionamento ali todo cercado. Muita gente pergunta, agora muita gente vai ficar sabendo. Ali, Adilson Oliveira está interditado. Ali embaixo é um piscinão, né? No entanto, não se pode mais utilizar até que seja feita uma obra, né? Para que regularize. Ali, por enquanto, você vai ver que vai ficar inutilizado, porque ali embaixo é um piscinão. É por isso que está interditado. E agora, tem mais uma. Você que usa o estacionamento do shopping, o vereador Carlos Pereira da Silva, conhecido como Carlinhos do Leme, entrou com um projeto de lei, foi aprovado, que na frente do shopping, naquela rua, né? Naquela rua do shopping não pode estacionar. Agora, existe um projeto de lei que não foi sancionado pelo prefeito ainda, porque se não for sancionado vai haver uma confusãozinha também. Na frente do shopping não se pode estacionar. A partir esse projeto for sancionado pelo prefeito, vai poder ficar ali, vai ser um estacionamento rotativo ali em frente ao shopping.
né? Essa lei foi graças à redução do shopping de 15 minutos para 10 minutos, na redução de permanência. O vereador Cândido Leme colocou lá um projeto que agora é um estacionamento rotativo em frente ao shopping, certo? Então a pessoa pode parar ali, vai ter o tempo determinado, vai ao shopping, então, e volta e vai embora. Hoje é proibido e quem parar é multado. Mais duas novidades para o shopping Tá Bom, Adilson Oliveira. Essa questão desse estacionamento rotativo, você há de concordar comigo, já vai criar mais um corredor de congestionamento, porque ali também é outro ponto que tem muito fluxo de veículos, por conta até do próprio shopping, né? Agora, essa aí é uma medida daquelas que é para arrecadar, né? O que vai ter de multa ali, né? Então isso é para encher o cofre da prefeitura às vésperas de eleição. Fique atento. Então, próximo destaque com Adilson Oliveira. O meu próximo destaque é que o Aprígio põe secretário jurídico para assinar ação contra Fernando Fernandes, na justiça / ato ilegal. O governo Aprígio protocolou no último dia 22 de junho uma ação civil contra o ex-prefeito Fernando Fernandes, mas em vez de colocar os procuradores municipais concursados para cuidar da petição, Aprígio entregou o processo ao secretário de Assuntos Jurídicos, Matheus Barbosa de Almeida Mota, e deu a ele uma procuração como advogado particular da Prefeitura de Taboão da Serra. Mas a Justiça barrou, inclusive com um pito ao prefeito. O juiz Nelson Casaleiro criticou duramente a atitude ilegal e obrigou que o Executivo encarregue um procurador concursado de carreira para assinar a ação. A informação foi publicada pelo blog Barilanches Taboão. O juiz Casaleiro advertiu que a procuração assinada por Aprígio em favor do seu secretário jurídico, abre aspas, é irregular, vez que o alcaide, o prefeito, não possui competência para tanto. Somente o procurador-geral do município possui poderes de indicar advogados de fora dos quadros permanentes de procuradores. O juiz apontou que o ato de Aprígio de querer nomear seu secretário como advogado particular da prefeitura foi um abuso, abre aspas. O fato de o prefeito ser o chefe da administração pública local não lhe atribui qualquer poder além daqueles expressamente concedidos pela lei, diz ele. O governo Aprígio deu à causa o valor de cerca de 35 milhões e 100 mil reais. A justiça dá novo puxão de orelha no prefeito, abre aspas. Não se diga que a função não é remunerada, vez que na condição de advogado, o secretário de Assuntos Jurídicos teria acesso aos honorários de sucumbência ao final dos processos que participasse, observa o juiz. Já quanto à ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Fernando Fernandes, por dano ao erário, o juiz Guilherme Cavalcante Lamego, da Terceira Vara Civil, negou o pedido de Aprígio. Márcio Cancian, caso o governo vencesse esse processo, o secretário Matheus Mota ia ganhar uma remuneração, ia ganhar um bom dinheiro, ia embolsar um bom dinheiro por conta de ser advogado da ação. De todas as formas, o Aprígio quer beneficiar os amigos ou apadrinhados. Primeiro com os cabos eleitorais, livre nomeados em cargos ilegais. E agora mais essa. Ainda bem que a justiça barrou este ato ilegal. É o chamado sucumbência. Você imagina 20% de 35 milhões. Quanto é que o nosso amigo Matheus... 700 mil reais. Ia levar caso isso acontecesse, mas ele como advogado e como corpo jurídico, ele assinar um processo sendo livre nomeado
da prefeitura é demais, né? Tem que ser feito por um procurador do município que seja concursado. Ele não sabe nem isso. Vamos incluir aquelas atrapalhadas, né? A gente vai fazer aqui uma roda de fogo só de atrapalhadas. Mais uma atrapalhada do governo Aprígio, Adilson Oliveira. Você está considerando boa fé do Aprígio, Márcio. Eu já estou considerando que aqui foi uma maneira, sim, de dar um dinheirinho extra para o secretário dele. Bom, o propósito final é que a Aprígio deve alegar que aquele terreno com o qual é o processo está no nome do Fernando Fernandes, né? Mas aí já não é uma afirmação, já vem como informação do que diz o próprio Fernando Fernandes, que o terreno não é dele, o terreno não está no nome dele. Então, tudo indica que é um factoide. Tudo indica que eles criaram um fato político. Às vésperas de um ano eleitoral. Isso, para confundir a população. O ex-prefeito Fernando Fernandes respondeu e disse que o terreno não está no nome dele. Então, inclusive disse que o Aprígio está mentindo, abre aspas, disse Fernando, fecha aspas, Fernando Fernandes. Márcio Canciano. Nosso próximo destaque é reunião entre vereador, secretário e prefeito pode selar a paz ou aprofundar a crise no governo. Vou ser rapidinho para você entender quais são os elementos que estão envolvidos nesta futura crise, possível crise, que é o secretário Alain Mohamed de Planejamento e o vereador Sandro Aires. Eles estão, Adilson Oliveira, propagando uma crise no governo muito grande após o Mohamed fez um filme, né, um vídeo, numa reivindicação da GCM, nós já explicamos isso. Em tribuna, o vereador Sandro Aires chamou o secretário de vagabundo, você viu na semana passada. Na verdade, o secretário mostrou um vídeo de um GCM falando que os guardas estavam fazendo uma paralisação na prefeitura e que o Aprígio tinha fugido da reunião. Esse foi de onde partiu. Depois, em tribuna, o vereador Sandro Aires chamou o secretário de vagabundo, né? Isso depois desse episódio, o secretário colocou um processo, já falamos na semana passada, pedindo uma indenização de mais de R$50 mil ao vereador. No entanto, o episódio nessa última terça-feira continuou. Veja aí, a declaração em tribuna do Sandro Aires. Veja aí. Numa casa onde a gente aqui tem o nosso papel de fiscalizar. Então eu vou estar colocando aqui um requerimento para mim estar sabendo como que é o funcionamento da subprefeitura do Pirajussara. A gente tem que entender quais as ações da subprefeitura. O que a subprefeitura fez nesses últimos 2 anos em atendimento à população, em atendimento ao público, porque somos cobrados à rua e estou sendo cobrado. Porque, pasmem vocês, fui por 2 vezes até a subprefeitura, né? Mas sabemos que o secretário está de licença maternidade, né? Então, mas eu queria paternidade, né? Licença paternidade, mas eu queria até saber também quanto tempo isso se dá. Porque qual foi o dia que... São 5 dias, vereador? São 5 dias? Então, se eu for agora à tarde lá, eu vou encontrar o secretário no lugar dele, trabalhando. Eu vou achar o vereador, vou achar o secretário no lugar lá, trabalhando. Eu quero entender por quê. O secretário não bate ponto. E pasme vocês, ganha mais que o vereador. O vereador aqui, a população acha que o vereador ganha um salário exorbitante. Quase a metade do salário do vereador, mais da metade do salário do vereador, R$16 mil ganha o secretário e não bate ponto. Então, se eu for agora à tarde, eu quero encontrar o secretário no seu devido lugar, trabalhando em prol da população,
E eu quero aqui que traga, senão eu vou chamar uma audiência pública aqui para saber os balanços da secretaria, para mim entender qual de fato, o que ele tem feito pelo o seu trabalho ali, o que corresponde à secretaria dele. Porque a gente tem que ter essas ações aqui, metas, ações de uma secretaria que se diz importante, que é a Secretaria de Planejamento, que conduz a subprefeitura de Pirajuçara. Então é aqui que eu quero deixar essa minha explanação. Vou encaminhar esse requerimento após a minha visita à secretaria. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, Adilson Oliveira, aí começou o Sandro Aires pedindo informação aí, né? Pondo mais fogueira nesta lenha, pondo mais gasolina aí, que quer saber sobre o que acontece nas ações das ações, o que acontece. Agora que ele resolveu se interessar. Agora que você resolveu se interessar nas ações da subprefeitura. Então, depois disso, o vereador Sandro Aires nos confessou que o prefeito Aprígio propôs uma reunião hoje, quarta-feira, dia 13, entre o secretário e o vereador, para colocar um ponto final nessa crise. E dois secretários, o próprio Alain Mohamed, os dois secretários, e o secretário Mário de Freitas. Também vai participar da reunião, né? Nessa reunião que acontece hoje, durante a quarta-feira, dia 13, essa informação que o Sandro Aires nos passou. No entanto, agora eu vou dizer o seguinte, eu disse para ele que se ele tivesse algum resultado, se a reunião tivesse acontecido, ele informaria até às 13 horas de hoje. Nós já ligamos aqui, acabei de ligar para ele, ele prometeu que nos ia atender e não atendeu. No entanto, ele pode estar em reunião ou não, mas o resultado desta reunião você pode conferir no jornalatualonline.com e no verboonline.com.br. A partir de quinta-feira você vai saber o resultado desta reunião. Vale lembrar, Márcio, que ele reafirmou de que se o secretário não tiver alguma posição de se retratar, e aí vai depender da condução do prefeito, de conversar com o secretário para dar uma solução, de modo que o vereador não tenha que arcar com o processo, ou seja, quase 51 mil reais de danos morais. E se não tiver uma resposta nesse sentido, o Sandro diz para você e para mim que vai deixar o governo. Vai deixar o governo. Então, quando a gente quis dizer que aprofundar a crise, é que Sandro Aires pode ir para a oposição de acordo com o que o secretário vai decidir, ou o prefeito vai decidir. Mas eu vou dar dois detalhes. O próprio Sandro Aires, quando ia falar com o Aprígio sobre o assunto, o Aprígio falava assim, não se manifestava. Isso é um detalhe que o Aprígio... O segundo detalhe, que o Alain Mohamed está ligado indiretamente na subprefeitura. Explique melhor. Sobre ali o prédio. O imóvel ligado ao grupo do qual ele faz parte. Vamos dizer assim. Né? Então, é um problemão para o Aprígio resolver. Terceiro detalhe, que aí já vai uma opinião aqui, Márcio Canciano. Adilson Oliveira, eu não sou mãe de nada, mas o secretário não vai comparecer não compareceu ou não vai comparecer a essa reunião. Acho eu, Adilson Oliveira. Achei curioso o Sandro falar em tribuna na terça-feira agora que o secretário Alain Mohamed tinha sumido do mapa. Ele foi pai recentemente, agora no dia 1º de setembro, nossos cumprimentos ao secretário, pai pela segunda vez, mas ele teria apenas 5 dias de licença paternidade.
Deveria estar na prefeitura desde o dia 5 de setembro. Né? E agora, você viu no vídeo aí, né? Exatamente. Aí esticou então essa licença e sumiu do mapa, né? Dizem as más línguas, para não passar por uma cariação junto ao... Mas não é só o secretário, o prefeito também. O prefeito é o seguinte, eu vou dar mais um detalhe, agora vem o quarto. Os vereadores estão sentadinhos, tomando um café e só de olho. É o seguinte, eles querem provar a Aprígio se ele, vou dizer a palavra, se ele é macho, entre aspas, ou não, porque é um divisor de águas a atitude do Aprígio, né? Vai ser um divisor de águas. Manda o secretário embora, o vereador está com moral. Tá? Não manda o secretário embora, o vereador... Estão desmoralizados. Entrou num acordo, conversou e tal, e o processo vai retirar, o secretário fica desmoralizado. A honra dele foi ferida e ele tem direito de tirar, não tem problema. Mas a honra foi ferida, se retirar o processo, está desmoralizado. Só um adendo rápido. Quem é o grande responsável por toda essa celeuma, essa confusão no seio do governo Aprígio? O estrategista, o gênio que bate no peito e diz que sabe tudo e nunca soube de nada, Mário de Freitas. Secretário de governo Mário de Freitas, você não é estrategista, você não sabe nada e é o culpado por essa crise. Não avisou o prefeito da reunião do jeito... Ele é o culpado, já começou ali, a falha dele. E aí criou, com essa falha, culminou nessa situação que nós estamos... E agora você aí, ó, se vira aí, né? Se vira aí com o vereador. E olha, ele também, eu vou dizer palavras do vereador, hein? Já reuni meu grupo e já adiantei que o pior pode vir. O pior que ele quer dizer é o Aprígio demitir os livre nomeados do Sandro Aires. Mais uma vez, a incompetência de Mário de Freitas vai cair aonde? Nos livres nomeados, nas famílias dos livres nomeados que, se porventura, forem mandados embora. Certo? Próximo destaque com Adilson Oliveira. Vamos falar de coisa séria agora, né? Segurança. Moradora vítima de assaltos confirma que Clementino virou um inferno. Secretária se queixa de críticas. O Jardim Clementino, desde o governo Aprígio, em 2021, só acumula casos de assaltos, roubos. A população está aterrorizada. Eu tenho até uma lista aqui, Márcio, você que nos acompanha, das ocorrências desde 2021, que foi feita uma compilação pelo Bar e Lanches Tá Bom e também pelo Verbo Online. Mas você está vendo a lista da quantidade de assaltos, de roubos. Eu vou me permitir só citar um caso, para a gente não se alongar, é que no dia 21 de fevereiro de 2021, ou seja, com 2 meses de governo Aprígio, um jovem de 19 anos foi assaltado e morto quando ia ao trabalho no Jardim Clementino. E aí você está vendo aí uma série de ocorrências, você está vendo aí na tela, uma série de ocorrências que dá cerca de 20 casos de roubos a moradores no Jardim Clementino, só aqueles que as câmeras captaram. Tem muito mais pelos relatos das pessoas que vivem no bairro. Agora, na semana do dia 24 de julho, uma moradora do Clementino procurou a gente para dizer o seguinte, para relatar mais uma situação. Ela diz assim: estão acontecendo diversos assaltos aqui na rua Margarida Custódia Guedes e na Carlos Ferreira Lino. Só hoje foram 6 furtos de celular próximo à casa da minha mãe. Pessoas sendo rendidas na calçada de casa. Isso tudo acontecendo numa rua próxima à delegacia, o 2º Distrito Policial, na Quisaimon Paqueuti. Ela diz: isso não é certo. Taboão da Serra está virando uma cidade sem lei. Meu marido estava saindo para trabalhar essa manhã, no dia 24 de julho, e presenciou 2 motoqueiros fazendo assaltos perto da AutoZone, que é uma loja de autopeças. Se puxarem nas câmeras da Quisaimon, conseguem ver o ocorrido. E aí,
Isso foi em julho. Eu encontrei essa moradora ali na região e perguntei se a situação tinha melhorado, porque a secretária de Segurança esteve naquela ação ali perto da UBS Clementino e disse, inclusive está no relatório das ações aí, que no dia 20 a secretária disse que estava fazendo rondas quase todos os dias, ou todos os dias, no Clementino. Aí eu perguntei para a moradora, melhorou a situação lá? Aí ela falou, não, muito pelo contrário. No dia 4, às 00h38, aqui na rua Carlos Feiralino, divisa com a Davi da Silva Meireles, 2 indivíduos em uma moto preta anunciaram assalto à minha filha e meu irmão que estavam chegando do trabalho nesse momento. Um ficou na moto e outro desceu e apontou a arma na direção da barriga da minha filha, pedindo o celular de ambos. Revistaram o bolso do meu irmão à procura do celular e não encontraram nada e deram fuga. Embora eles não tenham sido assaltados, ficou trauma. A moradora diz aí que ficou trauma de a filha dela ter tido uma arma apontada para a barriga. Aí eu perguntei, finalizando, eu perguntei para ela quem é o responsável, né? Primeiro eu perguntei se está passando viatura da GCM ali no bairro. Ela diz que é raro ver uma viatura aqui. Olha que já estamos na rua atrás da delegacia, ela enfatiza. E aí eu perguntei quem é o responsável por essa situação. Acredito que temos que ter mais policiamento com o auxílio da ROMU. E claro, o principal, que o nosso prefeito comece a ver o descaso que está ocorrendo na segurança pública em Tabuão. Só para completar, a secretária Michele, agora na sessão, esteve na sessão e se queixou das críticas. Inclusive, ela cobrou respeito por ser mulher, né? Disse que respeito é bom e eu gosto. E que ela não ela é uma gestora, mas acima de tudo, ou também ela é mulher, Márcio. Não, estamos faltando respeito aqui com. Não. Eu espero que a secretária Michele Santana não esteja se referindo ao Roda de Fogo. A gente nunca faltou respeito a ela, prezamos ela como gestora. O que nós cobramos é o que a população quer, mais segurança. Não, nosso objetivo aqui é o bem da população, segurança da população. Nossas críticas são a relação aos números que estão aumentando, mas nunca, jamais, doutora Michele, como mulher, como mãe, como delegada e como secretária nós nunca vamos faltar com respeito com a senhora. Jamais faremos isso. A senhora merece todo o respeito. Agora, o que a gente diz são sobre os números e reais cenas de violência na nossa cidade. Agora, se alguém está faltando respeito com alguém, eu posso dizer que a senhora está faltando com respeito ao Roda de Fogo. Porque eu tenho aqui um pedido de esclarecimento sobre o aumento da violência em Tabuão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 solicitações de respostas da senhora e a senhora em nenhum momento respondeu. Então, se alguém está faltando com respeito, não somos nós. Eu fico aqui mais uma vez, então fica aqui mais uma vez nossos profundos respeitos pela senhora. Aqui no Roda de Fogo, não só a senhora, a gente respeita todas as mulheres, mas com tranquilidade. Márcio Cassiano. Vamos chegando então ao final do nosso programa de hoje. Muito obrigado aí pela sua audiência. E a gente pede, você que está no Facebook, aí, se inscreva no nosso canal. Receba aí quando chegar, ou quando a gente colocar no ar o Roda de Fogo, você já fica sabendo. Você no Facebook, compartilhe aí o Roda de Fogo para dar informações a mais pessoas. Por hoje, então, a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Até lá. O que os outros jornais não falam, a gente te conta.